se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley Admirável Mundo Novo 14. O selvagem balançou a cabeça. Ouça isto, foi a sua resposta. Abrindo com a chave a gaveta onde guardava seu livro roído pelos ratos, tirou e leu, que o pássaro de forte gorjeio, sobre a solitária árvore da Arábia, seja arauto triste seja trombeta. Helmholtz ouviu com uma excitação crescente. Depois de solitária árvore da Arábia, teve um sobressalto. Depois de tu, mensageiro ruidoso, sorriu de súbito prazer. Depois de todo pássaro de asa tirânica, o sangue subiu-lhe às faces. Mas depois de música funérea, empalideceu e tremeu com uma emoção inteiramente nova. O selvagem continuou a ler. O sentido do ser ficou aterrado por esse eu que não era o mesmo. Natureza única e duplo nome, que não se chamava dois nenhum, e a própria razão, confusa, via a divisão amalgamar-se. 18. Orgião Espadão, disse Bernard, interrompendo a leitura com uma risada sonora e desagradável. Pura e simplesmente, um cântico da cerimônia de solidariedade. Vingava-se assim dos seus dois amigos por sentirem um pelo outro mais afeição do que por ele. Durante as 2 ou 3 reuniões seguintes, repetiu com frequência esse pequeno ato de vingança. Era simples, mas extremamente eficaz, pois tanto Helmholtz como o selvagem sofriam profunda mortificação ao verem assim despedaçado e maculado um cristal poético que lhes era caro. Por fim, Helmholtz ameaçou expulsá-lo a pontapés se ousasse interrompê-los outra vez. No entanto, coisa bastante estranha, a seguinte interrupção, a mais vergonhosa de todas, partiu do próprio Helmholtz. O selvagem lia em voz alta Romeu e Julieta, lia com paixão intensa e fremente, pois via a si mesmo no lugar de Romeu, e Lenina no de Julieta. Helmholtz ouvira com interesse intrigado a cena do primeiro encontro dos dois amantes. A cena do pomar tinha-o encantado por sua poesia, mas os sentimentos expressados fizeram-no sorrir. Chegar a tal estado por causa de uma mulher parecia-lhe um tanto ridículo. Mas, examinando os detalhes verbais um por um, que trabalho soberbo de engenharia emocional. Esse bom velho, disse, faz parecerem tolos os nossos melhores técnicos de propaganda. O selvagem deu um sorriso de triunfo e prosseguiu na leitura. Tudo foi razoavelmente bem até o ponto em que, na última cena do terceiro ato, Capuleto e sua esposa começam a intimidar Julieta para induzi-la a desposar pares. Helmholtz mostrara-se agitado durante toda a cena. Quando, porém, na mímica patética do selvagem, Julieta exclamou, não há, pois, para mim um olhar de piedade, que do alto das nuvens veja o abismo de minha dor. Oh, minha doce mãe, não me repilas. Retarda esse consórcio de um mês, de uma semana, ou, se não, faz estender meu leito nupcial na capela sombria onde repousa Tybalt. Quando Julieta disse isso, Helmholtz explodiu numa gargalhada incontrolável. A mãe e o pai, obscenidade grotesca, obrigando a filha a ser de alguém a quem não queria. E essa jovem idiota, que não dizia que se daria um outro, a quem, de momento, pelo menos, preferia. No seu absurdo indecoroso, a situação era irresistivelmente cômica. Ele conseguira, com um esforço heroico, conter a pressão crescente de sua hilaridade. Mas doce mãe no tom trêmulo de angústia com que o dissera ao selvagem, e a alusão a Tybalt estendido morto, porém manifestamente não cremado e desperdiçando seu fósforo numa capela escura, isso foi demais para ele. Riu às gargalhadas, até lhe escorrerem as lágrimas pelas faces, riu com um riso inextinguível, enquanto, pálido e ofendido, o selvagem olhava por cima do livro, e depois, continuando sempre as risadas, fechou com indignação, levantou-se e, com o gesto de alguém que retira suas pérolas da frente dos porcos, guardou-o na gaveta, que fechou a chave. No entanto, disse Helmholtz quando, depois de recuperar suficientemente o fôlego para poder desculpar-se, conseguira acalmar o selvagem a ponto de fazê-lo ouvir suas explicações. Eu sei perfeitamente que são necessárias situações ridículas e loucas como essas. Não se pode escrever verdadeiramente bem sobre qualquer outro assunto. Porque é que esse bom velho era um maravilhoso técnico de propaganda? Porque tinha tantas coisas insensatas e excruciantes pelas quais podia exaltar-se. É preciso estar ferido e perturbado, sem o que não se acham as expressões verdadeiramente boas, penetrantes, as frases de raios-x. Mas pais e mães, balançou a cabeça. Você não vai esperar que eu fique sério a propósito de pais e mães. E quem é que pode ficar excitado com a questão de saber se um homem vai ou não tomar uma mulher? O selvagem teve um estremecimento, mas Helmholtz, os olhos pensativamente fixos no chão, nada viu. Não, concluiu, com um suspiro. Isso não serve. Precisamos de outra espécie de loucura e violência. Mas qual? Onde se poderá encontrar? Calou-se. Depois, balançando a cabeça, não sei,
disse por fim traço. Não sei. 13 O vulto de Henry Foster apareceu na penumbra do depósito de embriões. Quer ir esta noite ao cinema sensível? Lenina balançou a cabeça, sem nada dizer. Você vai sair com alguém? A ele interessava saber quais de seus amigos, homens e mulheres, andavam atualmente juntos. É com Benito? Perguntou. Lenina balançou a cabeça. Henry percebeu a fadiga naqueles olhos roxos, a palidez sob aquele verniz de lupo, a tristeza nos cantos dos lábios carmesinhos que não sorriam. Você não está doente, não é? Perguntou um pouco inquieto, temendo que ela estivesse afetada por uma das poucas moléstias contagiosas que ainda subsistiam. Mais uma vez, Lenina fez que não com a cabeça. Em todo caso, você devia ir ao médico, disse Henry. Um médico por dia dá vigor e alegria, acrescentou efusivamente, dando-lhe uma palmada no ombro para acentuar bem o adágio hipnopédico. Quem sabe se você não está precisando de um sucedâneo de gravidez, sugeriu. Ou talvez de um tratamento de sucedâneo de paixão violenta extraforte. Às vezes, você sabe, o sucedâneo normal não é. Oh, pelo amor de Ford, calha a boca, retrucou Lenina, quebrando seu mutismo obstinado, e virou-se para os embriões de que descuidara. Um tratamento de SPV. Na verdade, ela teria rido se não estivesse a ponto de chorar, como se já não tivesse bastante PV. Ao natural, suspirou profundamente enquanto enchia a seringa. John, murmurou para si mesma. John. Depois, meu Ford, será que eu dei a injeção de doença do sono aqui, ou não? Simplesmente não conseguia lembrar-se. Afinal, decidiu não correr o risco de dar-lhe uma segunda dose e avançou ao longo da fileira para o bocal seguinte. 22 anos. 8 meses e 4 dias depois, um jovem e promissor alfa-menos, administrador em Mwanza, morria de tripanossomíase. O primeiro caso em mais de meio século. Suspirando, Lenina recomeçou seu trabalho. Uma hora mais tarde, no vestiário, Fanny protestava energicamente. É absurdo você se deixar chegar a esse estado. Simplesmente absurdo, repetiu. E por quê? Por causa de um homem. Um homem. Mas é o homem que eu quero. Como se não houvesse milhões de outros homens no mundo. Mas eu não quero esses. Como é que você pode saber? Se não experimentou? Eu experimentei. Mas quantos? Perguntou Fanny, dando de ombros desdenhosamente. 1, 2, dúzias. Mas, Lenina sacudiu a cabeça. Isso não me serviu de nada. Pois é preciso insistir, sentenciou Fanny. Contudo, era evidente que sua confiança na própria receita fora abalada. Não se pode alcançar nada sem perseverança. Mas, enquanto isso, não pense nele. Não posso deixar de pensar. Tome soma. Então, é o que eu faço. Pois continue. Mas nos intervalos continuo gostando dele. Gostarei dele sempre. Bem, se a coisa é assim, disse Fanny com decisão traço. Por que você não vai lá e o agarra? Simplesmente, quer ele queira, quer não. Se você soubesse como ele é terrivelmente estranho. Mais uma razão para você adotar uma linha de conduta firme. É muito fácil dizer isso. Não tolere subterfúgios. Haja. A voz de Fanny era um clarim. Parecia uma conferencista da Associação Fordiana de Moças fazendo uma palestra noturna às betas menos adolescentes. Sim. Haja. Imediatamente. Já. Eu ficaria apavorada, objetou Lenina. Ora, basta tomar meio grama de soma. E agora vou para o meu banho. E se afastou com passo decidido, arrastando a toalha. A campainha soou. O selvagem, que esperava, impaciente, que Moultz viesse aquela tarde, pois, tendo enfim se decidido a falar com ele de Lenina, não podia retardar por um minuto mais suas confidências. Pôs-se em pé de um salto e correu para a porta. Tive um pressentimento de que era você, Moultz, gritou, enquanto abria. Diante dele, vestida com um traje branco de marinheiro, de cetim de acetato, com um gorro branco inclinado audaciosamente sobre a orelha esquerda, estava Lenina. Fez o selvagem, como se tivesse levado um vigoroso murro. Meio grama fora suficiente para fazer Lenina esquecer seus receios e constrangimentos. Olá, John, disse sorrindo. Passando junto a ele, entrou na sala. Maquinalmente, ele fechou a porta e seguiu-a. Lenina sentou-se. Houve um longo silêncio. Você não parece muito contente em me ver, John, disse ela. Afinal, não pareço contente. O selvagem olhou-a com ar de censura, e logo caiu de joelhos diante dela tomando-lhe a mão, beijou-a com reverência. Não pareço contente. Se você soubesse, murmurou, animando-se a erguer os olhos para ela. Querida Lenina, píncaro mesmo de toda admiração, digna do que há de mais precioso no mundo. Ela sorriu-lhe com deliciosa ternura. Perfeição. Ela inclinava-se para ele, os lábios entreabertos, criatura tão perfeita e incomparável, cada vez mais próxima, criada com tudo que há de melhor em todos os seres. 19.
ainda mais próxima. O selvagem pôs-se em pé de repente. É por isso, disse ele, desviando os olhos, que eu queria primeiro realizar alguma coisa. Quero dizer, para provar que era digno de você. Não que eu creia que pudesse consegui-lo, mas queria ao menos provar que não sou completamente indigno. Queria fazer alguma coisa. Por que é que você acha necessário? Começou Lenina, mas deixou a frase inacabada. Havia uma nota de irritação em sua voz. Quando a gente se inclina para a frente, cada vez mais, com os lábios entreabertos, para ver-se de repente, sem mais nem menos, enquanto um pateta imbecil se levanta, inclinada sobre um lugar vazio. Meu Ford, tem-se algum motivo? Mesmo com meio grama de soma circulando no sangue, tem-se um motivo sério para estar contrariada. Em meu país, gaguejava incoerentemente o selvagem, a gente devia trazer a pele de um leão das montanhas. Quero dizer, quando queria casar com alguém, ou então de um lobo. Não há leões na Inglaterra, retrucou Lenina em voz quase ríspida. Mesmo que houvesse, tornou o selvagem com um ressentimento súbito e desdenhoso traço. Seriam mortos com gases tóxicos ou qualquer coisa semelhante, lançados de helicóptero, suponho. Mas eu, Lenina, não faria isso. Endireitou os ombros, animou-se a olhar e deparou com seu olhar de incompreensão. Confuso e com crescente incoerência, recomeçou. Farei não importa o que. Tudo o que me ordenar. Existem jogos dolorosos, você sabe. Mas a dificuldade realça-lhes as delícias. 20. Eis o que sinto. Quero dizer que eu varreria o chão se você quisesse. Mas aqui nós temos aspiradores, disse Lenina, desorientada. Não é necessário. Não. Sem dúvida não é necessário. Mas há coisas vis que nobremente se suportam. Quisera eu suportar alguma coisa nobremente. Não me compreende? Mas uma vez que temos aspiradores, não é essa a questão. E semi-aleijões para fazê-los funcionar. Então por quê? Por quê? Mas por você. Por você. Simplesmente para provar que eu, e que os aspiradores têm a ver com os leões. Para mostrar quanto, ou os leões com o seu prazer em me ver. Ela estava ficando cada vez mais desesperada. Quanto eu a amo, Lenina, ele conseguiu dizer, quase com desespero. Como um emblema da onda interior de júbilo repentino, o sangue subiu às faces de Lenina. É verdade, John. Mas eu não tinha a intenção de dizê-lo, exclamou o selvagem, unindo as mãos como num paroxismo de angústia. Não antes de... Escute, Lenina. Em meu país as pessoas casam-se. As pessoas. O quê? A irritação recomeçara a invadir sua voz. De que estaria lhe falando agora? Para sempre. Fazem-se a promessa de viverem juntos para sempre. Que ideia horrorosa. Lenina ficou sinceramente chocada. Durando mais que o brilho exterior da beleza. Com uma alma que se renova mais depressa do que o sangue se empobrece e se fana. 21. O quê? Também é assim em Shakespeare. Mas, se romperes o nó virginal antes que todas as santas cerimônias, na plenitude de seus ritos sagrados. 22. Pelo amor de Ford, John, fale direito. Não compreendo uma única palavra do que você está dizendo. Primeiro você me vem com aspiradores, depois com um nó. Você está me deixando louca. Levantou-se de um salto como se receasse que ele pudesse fugir-lhe fisicamente, como fazia em espírito. Segurou-o pelo pulso. Responda a esta pergunta. Você gosta realmente de mim, ou não? Houve um momento de silêncio. Depois, em voz baixa, ele disse, final da parte 14.